Então agora nós vamos ver a importância da regra do octeto. Então no octeto ele fala o quê? Como vocês já viram, que o número atômico ele vai ser representado por Z. Então o número atômico ele é nada mais que o número de prótons de um átomo, tá? Então o número atômico ele nada mais é que um número de prótons de um átomo. Então, tanto o número atômico quanto o número de prótons de um átomo, eles serão o quê? Iguais, que foi como do exercício anterior que a gente fez. A gente viu que o número de prótons e o número atômico, eles são iguais, além de ele ser a identidade do átomo e do elemento químico, tá? O número de massa, ele vai ser representado por A. Então, o número de massa, ele nada mais é que a soma de prótons e nêutrons de um átomo, tá? Então, o número de massa, ele nada mais é que um número, ele vai ser representado por A, e ele nada mais é que a somatória de prótons e nêutrons, tá? Esse é o número da massa. Então, se eu sei que o número da massa, ele nada mais é que a somatória de prótons e nêutrons, então, para eu determinar um nêutron, é só eu fazer o número de massa menos o número de prótons, que aí eu identificarei o nêutron. Vocês vão estar vendo que depois disso eu vou dar até um exercício para vocês treinarem. Dessa maneira, por meio do número atômico, lembra? E o número da massa, pode ser determinado o número de partículas fundamentais do átomo, observando se num átomo ele é neutro, isolado, ou o número de elétrons é igual ao número de prótons, né? O que acontece, gente? O número de elétrons ele vai ser igual ao de prótons, mas aí o que vai depender para ele ser para ele ter a mesma equivalência do número de prótons, o que é? Você tem que ver se esse elemento químico ele é um elemento químico neutro. Se ele for um átomo neutro, então sim, o próton ele vai ser igual ao número atômico e o elétron também vai ser igual ao número atômico. Lembrando, se esse elemento químico ou esse átomo for neutro. Agora, se esse átomo ele for cátion ou for um elemento ânion, aí já o elétron não será igual ao número de prótons. Beleza? Ficou complicado? Calma que a gente descomplica aí. O número de nêutrons é igual ao número de massa menos o número de prótons. Então, P ou N vai ser igual ao número de massa, ao número da massa menos próton. Aí vocês vão achar quem? O neutro. Ou o neutro pode ser o número da massa menos o número atômico. Por quê? O número atômico e o número de prótons não é a mesma coisa? Então, assim você irá descobrir o neutro. Tá ok? Então, gente, aqui eu fiz um esqueminha para vocês entenderem. Então, A é o número de massa. O P é o número de prótons. O Z é o número atômico. O E é o número de elétrons. E o E é o número de elétrons. E o N o número de nêutrons. Então é só vocês lembrarem ASP/Zen, tá? Caso alguém esqueça na prova, só lembrar ASP/Zen, mas é claro que eu não faria isso com vocês. No caso, eu daria A, P, Z, E e N, tá? Então, o número de elétrons ele vai ser sempre igual quando o elemento químico ele for neutro, tá? Então, suponhamos aqui, como que você vai saber se um elemento químico é neutro ou não? Suponhamos aqui que você tem o carbono. Carbono 16, tá, gente? Eu não lembro agora, estou fazendo só para dar um exemplo. Tá? Carbono 16. Se ele não tem nada aqui, ele é um elemento neutro. Beleza? Agora, se aqui ele tivesse
um sinal de negativo, tá? Ele seria o quê? Um cátion. Tá ok? Então, suponhamos que aqui ele teria um 2. Né? Ele seria um cátion. Então, aí ele já não é mais um elemento neutro. Tá? Então, aqui o número de elétrons já não seria igual. E se aqui ele fosse positivo, ele já seria um ânion. Por exemplo, 2. Só de ele ter o sinal positivo, ele já seria um ânion. Então, nesse caso aqui, ele também não seria um elemento neutro. Beleza? Deu para entender? Elemento neutro é só quando ele tem assim. Tá? Então, para vocês entenderem melhor, o que vai acontecer? Suponhamos que você tem aqui o átomo, como vocês estão vendo aqui. Suponhamos que esse átomo ele perdeu o elétron. Né? Ele perdeu. Suponhamos aí que ele foi e perdeu. Né? Ele perdeu. Né? O que tinha aqui, ele perdeu o elétron. Então, o próton ele vai ser maior que o elétron. Tá? Agora, quando o átomo cede e o elétron ganha carga positiva, o que vai acontecer? Quando ele ganha, o próton vai ser menor que o elétron. O elétron vai ser maior. Tá? Ficou complicado? Ficou, né? Vocês devem estar me xingando até agora, até a última aula de vocês. Mas a partir do exercício que está aí embaixo, vocês vão entender direitinho. Tá? Vocês vão entender tudo isso aí. A gente descomplica. Então, aqui está aquela regrinha que eu falei para vocês. Perdeu, né? Próton fica maior que o elétron. Se ganhou, se o átomo cedeu carga para o elétron, a tendência dele vai ser ficar maior que o próton. Tá? Então, suponhamos aí, você tem aqui F19. Correto? Eu até coloquei aqui para vocês, ó, o A. E vocês acompanham essa tabelinha aqui, ó. Aspisem. Então vamos lá. O número da massa do flúor, qual que é o número da massa que tem aqui do flúor? Lembra? O número da massa sempre vai ser o número maior. Então, no caso aqui, o número da massa do flúor seria 19. Qual que é, quantos prótons essa molécula, esse átomo, ele tem? Lembra? Prótons e número atômico vai ser igual. Onde está o número atômico? Aqui. O que é o número atômico? E o próton? É a identidade do elemento químico, a identidade do átomo. Então, o próton, logo ele vai ser o quê? 9. E o Z, que representa o número atômico, ele também será 9. Aí você analisa a molécula. A molécula é um cátion? Não, porque ela não tem carga positiva. É um ânion? Não, porque não tem carga negativa. Então, dizemos que esse elemento ele é um elemento neutro. Se ele é um elemento neutro, a quantidade de elétrons será igual ao que? A quantidade de prótons e do número atômico. Então, eu vou ter número de elétrons, 9. Agora eu quero saber a quantidade de nêutrons que tem nessa molécula. Lembra, para você descobrir a quantidade de nêutrons, o que acontece? A massa ela é a quantidade de nêutron mais a quantidade de próton. Então, se eu quero descobrir a quantidade de nêutron, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer o número de massa menos o número atômico ou o número de prótons, que é 9. Então, logo, os meus nêutrons, meu nêutron vai ser 10. Gente, deu para entender? Belezinha?
Então, tudo bem. Suponhamos que agora vocês têm lá um elemento ou um átomo que é 40, 20, mais os 2. Tá? Então, vamos lá. Qual que é o número de massa desse elemento? O número de massa vai ser 40. Professor, de onde você tirou o número de massa? Lembra, o número de massa sempre vai ser o maior. Então, o número de massa eu tirei daqui. O número de prótons e o número atômico vai ser sempre o mesmo. Então, aonde está o número de próton e onde está o número atômico? Aqui. Vai ser sempre o menor número, para caso vocês não esqueçam, porque às vezes pode estar o quê? Invertido, 20 em cima e o 40 embaixo. Então, o número de prótons, nesse caso, será 20. E o número de átomos, o número atômico, também será 20. Só que o que acontece? Esse elemento, ele é um elemento neutro? Não. Ele é o quê? Um elemento cátion. Ou desculpa, ele é um elemento ânion, né? O que vai acontecer quando ele for um elemento ânion? Quando ele tiver carga positiva. Então, quando ele for carga positiva, o elétron, nesse caso aqui, ele vai ser menor que a quantidade de próton. Se aqui ele está falando que está ganhando 2 elétrons, está falando que o átomo está ganhando 2 elétrons. Né? Se o átomo está ganhando 2 elétrons, então o elétron que estava na eletrosfera está perdendo elétron. Então, no caso aqui, o que vai acontecer? O elétron não será 20. Como ele está perdendo 2 cargas, o elétron será 18. E se em vez do 2 fosse 3 ali, 3 positivo, então ele perderia, ficaria 17. Se fosse 4, ficaria 16. Beleza? Por quê? Porque lembra que elétron seria a mesma quantidade que o número atômico e o número de prótons? Só que nesse caso aqui, ele não é um elemento neutro. Então, nesse caso aqui, ele está perdendo carga. Se ele está perdendo carga, o elétron vai ficar 18. Lembrando, se fosse 3 em vez de 2, ele perderia 3 cargas. Se fosse 4, perderia 4 cargas. E diminuía, assim, a quantidade. Beleza? Deu para entender? E qual que é a quantidade de nêutrons desse aqui? Lembra? Para você saber a quantidade de nêutrons, você vai fazer a quantidade de massa, o número de massa, menos o número atômico ou o número de prótons. Qual que é a quantidade de prótons? 20. Então, logo, sua carga de nêutrons seria 20. Beleza? Deu para entender? Vamos fazer mais um para vocês entenderem o próximo. Então, aqui eu tenho um nitrogênio 14 por 7 menos 3. Então, qual que é o meu número de massa? Seria 14 ou 7? Para vocês pensarem. 14. Então, quanto que eu teria de próton? Lembra que próton é o mesmo número atômico. Então, de prótons eu teria 7. E qual seria meu número atômico? 7, porque número atômico e próton seria o mesmo número. Só que agora, o que acontece? O átomo está perdendo carga para o elétron.
Se ele está perdendo carga para o elétron ele está recebendo carga. Então, quando a carga for negativa, o elétron vai ganhar essa carga. Então, logo, nesse exemplo, o elétron será maior do que o próton. Então, no caso aqui, como está sendo carga negativa, o elétron não é 7. Quanto de carga negativa você tem? 3. Então, se o elétron está recebendo 3 cargas, ele vai ficar com carga 10. Por que carga 10? Porque você vai somar esse 3 aqui, mais a quantidade de prótons. Não era 7? Então, vou ficar com 10 elétrons. Porque o átomo ele perdeu 3 cargas para o elétron. Tá? Deu para entender essa parte também? Então, qual que seria o meu número de nêutrons nesse exercício? Então, meu número de nêutrons seria o número de massa, que é 14, menos o número de prótons, ou o número atômico, que é 7. Logo, meu número de nêutrons seria 7. Então, meu número de nêutrons aqui seria 7. Deu para entender, gente, como vocês irão fazer os cálculos? Assim, não sei se ficou complicado ou se ficou mais fácil, mas qualquer coisa pode me mandar mensagem via WhatsApp que eu tiro essas dúvidas de vocês. Tá ok? Isso aqui é o que estava falando na parte de cima. Não sei se deu para entender melhor assim. Tá ok? Então, gente, para nós finalizarmos, o que nós vamos ver agora? A tabela periódica. Então, a gente vai ver ela de uma forma simples, né? Então, a tabela periódica nada mais é que uma ferramenta onde ela foi desenvolvida ao longo do século. Então, ela veio para quê? Para contribuição, né? Ela veio através da contribuição de diversos cientistas. Então, hoje, a tabela periódica ela auxilia muito no trabalho de laboratório, nas rotinas que envolvem conhecer as características desses elementos químicos. Então, a tabela periódica ela busca organizar esses elementos químicos a partir do que? Das propriedades características de cada elemento. Então, como a gente pode ver na tabela abaixo, a tabela abaixo ela representa um modelo da tabela periódica. Isso aqui a gente vai encontrar, gente, em qualquer elemento, em qualquer laboratório de química, sempre vai ter lá colado na parede uma tabela periódica, né? E hoje em dia está mais fácil, você consegue até puxar da internet, né? Então aqui foi aquilo que a gente já viu, né? A tabela periódica ela apresenta um número atômico, né? Aqui, ó, como a gente falou, o número atômico apresenta um símbolo, o símbolo apresenta um nome e um peso atômico ou número atômico. Lembra que eu falei, ó, número atômico, né? Nesse caso está em cima, e o peso atômico ou número da massa está onde? Está embaixo. Ó. Então, vocês lembram? Lembram disso, o número de massa sempre vai ser maior e o número atômico sempre o menor. Tá? Então, nesse caso aqui da tabela, vocês verem que estão invertidos. Beleza? Então, vamos lá. Então, só para a gente finalizar, antes disso também embaixo eu vou passar um exercício de grandeza atômica para vocês fazerem. Então, aqui a gente está vendo como que é dividida a tabela periódica. Ela é dividida em metais, ametais, gases nobres e temos o hidrogênio, né? Os metais, a maioria dos elementos da tabela são bons condutores de energia, podendo ser maleáveis, e ductéis. Possuem brilho metálico caracterizado, sendo sólido com exceção do mercúrio. Os ametais, mais abundantes na natureza, não apresentam boa condutividade de calor e eletricidade, não apresentam maleabilidade e ductilidade e não apresentam brilho como os metais. Os gases nobres, no total, são 6 elementos e suas características mais particulares é a instabilidade química. Esses elementos não necessitam se ligar a outros elementos químicos para obter o número necessário de elétrons em sua camada, porque eles já estão com suas camadas de elétron completas. Por essa razão, eles são chamados nobres, pois não precisam se misturar com outros elementos
para poder completar a sua camada. O hidrogênio é um elemento colocado à parte por possuir um comportamento único. Então, vocês vão ver sempre na tabela periódica, lá em cima, o hidrogênio. Tá? Então, isso aqui foi só para a gente conhecer um pouco da tabela periódica. Então, no slide abaixo, o que vocês vão fazer? Vocês vão pausar o vídeo, vão copiar esse exercício e vão fazer. Quem quiser me mandar para ver se está certo, eu respondo. Quem quiser que eu responda na próxima aula também não tem problema. Tá ok? Então, não esqueça do slide abaixo dele. Então, gente, para eu ver saber que vocês entenderam, eu quero que vocês façam o quê? De cada elemento desse aqui, eu não separei. Então, esse aqui vai ser o elemento A, esse o elemento B, esse o elemento C, o elemento D e o elemento E. Então, como exercício para vocês, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês determinem de cada um o que? O número da massa, o número de prótons, o número atômico e o número de elétrons e o número de nêutrons. Então, é aquele famoso ASP-Zen, né? Que eu falei para vocês aqui, ó. Tá? Então, eu quero que vocês determinem isso aqui, de cada exercício desse, tá ok? Então, aí quem quiser me mandar, pode me mandar, o professor, eu fiz assim, assim, assado, que eu vou comparar um por um e vou estar vendo, tá ok? Bom, gente, a nossa aula de Química era isso que eu teria que passar para vocês na aula de hoje. Espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham entendido tudo que eu quis passar e resolvam os exercícios e depois me mandem. Então, a vocês, muito obrigado, boa aula, bons estudos e muito obrigado pela aula de hoje.